Apresentação? Sim. Legal. Bom, então eu queria começar dizendo, né, que no convite que a professora me fez, né, a proposta dela foi, né, de que eu tratasse, né, do tema da informalidade no Brasil, fazendo relação com o trabalho de pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos, né, sobre economias populares, né, principalmente sobre o comércio popular urbano, né? E dentro dessa proposta, né, com esse título dessa palestra, né, que é Trabalho Informal e Economias Populares no Brasil, né, Dinâmicas e Desafios Contemporâneos. E falando em desafios, né, um dos principais desafios, né, que esse tema tem imposto para nós é a própria heterogeneidade das experiências de trabalho informal, né, que tem se tornado cada vez mais complexas, né, nessas últimas décadas. Então, quando a gente pensa o trabalho informal, a gente pode estar falando tanto de um vendedor ambulante, né, de uma faxineira que não tem registro, de um entregador do iFood, né, ou de alguém que tem uma loja virtual na internet e ganha algum dinheiro com isso, né? Inclusive, né, pode ganhar bastante dinheiro com isso. Ou seja, são experiências muito diferentes, né, muito heterogêneas, e que a gente tende, né, a chamar tudo isso de trabalho informal. Isso traz um desafio muito grande, né, tanto para a gente definir as dinâmicas da informalidade, quanto para pensar em modos de regular essas práticas econômicas. E também, talvez, o principal desafio é o efeito dessa heterogeneidade do trabalho informal para a gente entender as próprias experiências de trabalho no mundo contemporâneo, né, em termos de condições de trabalho, de condições de renda, né, que são muito variados, mas também, né, em diferenças no modo como as pessoas pensam as suas próprias vidas, né, e as expectativas que elas vão criando a partir do trabalho, né, mesmo na informalidade. Para relacionar, né, um pouco essa discussão com uma situação muito atual, né, do momento que a gente tem vivido, né, eu queria trazer essa notícia aqui, né, que apresenta uma pesquisa realizada pela FGV, e que vai apontar, né, que 70% dos trabalhadores informais, agora em 2024, né, em agosto de 2024, querem ter uma carteira assinada. Ou seja, 7 em cada 10 trabalhadores informais querem ser contratados formalmente como trabalhadores assalariados, né, como regulados pela CLT. E a gente tem esse segundo gráfico aqui, né, que vai desagregar essa informação, né, sobre alguns critérios, né, de renda, de gênero, de escolaridade e também de raça. E eu queria destacar, né, justamente isso, né? Esse gráfico mostra para a gente, né, que a maioria dos trabalhadores informais, eles querem ser CLT, né, em qualquer um desses segmentos que a gente, dessas variáveis que a gente pode recortar, né, mas que quanto menor a renda e menor a escolaridade também, o desejo pela CLT é ainda maior, né? E quanto maior a renda dele na informalidade, menor o desejo, né, de ser formalmente contratado como um trabalhador assalariado. Quando eu vi esses dados, eu fiquei pensando muito na minha pesquisa, né, na pesquisa que eu faço já há alguns anos com trabalhadores do comércio popular, né, e também uma pesquisa que eu participei com entregadores de aplicativos em São Paulo. Porque nessas duas categorias de trabalhadores, né, o que eu, né, e também outros colegas a gente tem encontrado é uma rejeição muito grande à CLT, né, e ao emprego assalariado, né, de modo geral, né, muito maior ainda do que esse gráfico vai registrar, né. E aí entender isso, né, como eu disse, né, é um dos desafios contemporâneos, né. Então estou dizendo que esses dados aí estão errados, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, de fato, né, as experiências de trabalho informal, elas são muito heterogêneas, né, muito diferentes. E quando a gente fala do trabalho informal no Brasil e apresenta esses grandes números, né, como nessa pesquisa que está projetada aqui, né, da FGV, a proposta é dar um panorama geral, né? Então a gente não está vendo aí diferenças regionais, a gente não está vendo diferenças entre ocupações, né? E nem explorando qualitativamente como de fato essa informalidade pode ser vivida de maneira muito diferente, né? Sem dizer, assim, sem positivar isso, né? Mas é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui hoje, né? Sobre como as transformações na informalidade, né, em termos de mudanças, em como a gente tem discutido a informalidade no Brasil, né, assim como em mudanças objetivas na forma de experienciar isso, né, enfim, que desafios isso implica para a gente, né? E aí trazendo o exemplo da minha pesquisa
com trabalhadores do comércio popular, né, para ilustrar um pouco a complexidade, né, de pensar esse par, trabalho informal e economias populares no Brasil contemporâneo. Importa, né, começar dizendo que a informalidade ela é uma característica estrutural, né, do mercado de trabalho brasileiro, né, e da forma como a gente se organiza enquanto uma sociedade, né, para produzir e para oferecer serviços, né. Atualmente, né, os trabalhadores informais, né, no Brasil, isso é dados, né, que eu encontrei dados do último trimestre, né, eles representam quase 40% da população de trabalhadores ocupados no país. Mas já foi muito mais do que isso, né, já foi a maioria da população trabalhadora. Então, pensar a informalidade, né, sempre foi uma questão muito importante para a gente discutir a nossa sociedade, né, em termos de direitos, né, em termos de controle fiscal, né, em termos de regulação das condições de trabalho. Isso era uma preocupação mesmo antes da gente formular o conceito de informalidade, né? Até os anos 60, a gente falava, por exemplo, em uma massa marginal de trabalhadores, a gente falava em subproletariado, né? E aí só a partir dos anos 70 que o conceito de informalidade vai aparecer, né? Ele aparece a partir de pesquisas, né, do antropólogo Keith Hart, né, na África, né, e também de pesquisas, né, da Organização Internacional do Trabalho, né? Enfim, tentando entender, né, o grande volume de atividades que não passava por nenhuma forma de regulação, né? E aí isso passa a ser utilizado, né, no Brasil, na América Latina, como uma forma de caracterizar a situação de uma ampla parcela da força de trabalho que estava em condições, né, em ocupações muito precárias, né, sem qualquer regulação estatal. E aí o termo informalidade, né, funcionava para evidenciar a incapacidade da economia brasileira, né, e também latino-americana, de gerar postos de trabalho em quantidade suficiente, né, para absorver a enorme oferta de mão de obra que começava a se concentrar nos principais centros urbanos do país, né? Por isso a noção, né, de informalidade, né, desde sempre veio associada com uma representação sobre a pobreza, né, principalmente sobre a pobreza urbana, né, e sobre essa população que não conseguia, né, se integrar, né, na indústria emergente, né. Por isso um pouco essas duas imagens aqui que eu trouxe, né, uma imagem da ocupação, né, das periferias urbanas, né, e uma imagem também, né, enfim, do trabalho industrial, né, que era o grande núcleo dinâmico, né, da nossa economia nesse período. Qual que era esse contexto, então, né? Era um contexto que os principais centros urbanos do país atraíam, né, pessoas de diferentes regiões que migravam, né, em busca de melhores condições de vida, né, em busca de empregos, principalmente na indústria. Só que quando elas chegavam, né, esse grande volume de pessoas chegava nesses centros urbanos, nem todas encontravam esse emprego, né? E nem ao menos empregos formais em outros setores, né? E aí elas tinham que dar um jeito, né, de sobreviver, né? Ia vender alguma coisa na rua, ia oferecer a sua força de trabalho em canteiros de obra, né, fazendo qualquer bico que encontrassem, né? Para as mulheres, o trabalho doméstico sempre absorveu, né, grande parte, né, dessas trabalhadoras. E aí, inclusive por isso, né, a proporção de pessoas trabalhando na informalidade no Brasil sempre foi maior do que a de pessoas que estavam desempregadas, né? Por isso que aquele gráfico que eu mostrei no começo, né, ele vai falar de pessoas ocupadas, né? Que é diferente da categoria de pessoas empregadas, né? Porque o emprego pressupõe um vínculo formal, né? A categoria de pessoas ocupadas pode ser tanto na formalidade quanto na informalidade. Então, o fato da pessoa estar trabalhando, né, como fazendo um bico, significa que ela está ocupada, ela não está exatamente desempregada, né? Para estar desempregado é aquela pessoa que está procurando, né, emprego, procurando trabalho, né, mas ainda não encontrou, né, nenhuma ocupação, né, nem que seja na informalidade. E aí a categoria do desalento ainda, né, é aquela pessoa que inclusive desistiu, né, de procurar qualquer trabalho, né? Mas por isso que sempre foi muito comum, né, no Brasil, que nas classes populares, né, nas periferias urbanas, as pessoas que estão sem um emprego formal, elas sempre arrumaram alguma outra coisa para fazer, né, arrumaram outra fonte de renda. Então, elas sempre estiveram oficialmente ocupadas, né, em termos estatísticos, ainda, né, que na informalidade, e aí não desempregadas, né. E aí, como foram, então, né, tradicionalmente caracterizadas
as atividades informais, né, desde os anos 70, né, num debate que aparece ali nos anos 70 e ele vai sendo classificado mais ou menos dessa forma até mais ou menos a década de 80, 90, né? Então, elas sempre foram pensadas, né, como unidades produtivas com pouco volume de capital, né, aplicado, né, um baixo investimento tecnológico, né, se a gente imagina, por exemplo, uma oficina informal de confecções, né, as máquinas que tem ali são máquinas mais simples, né, com menos investimento, né, não é igual às máquinas que são utilizadas, né, nas grandes indústrias de vestuário, né, e consequentemente, então, são unidades produtivas de baixa produtividade, né. Por conta disso, né, baixo rendimento também para as pessoas que estão ali produzindo, né. E se tem baixo rendimento, a capacidade, né, de se conformar às regulações tributárias, às regulações sanitárias, né, trabalhistas, previdenciárias, né, também vai ser muito baixo. E para realizar essas atividades informais, as pessoas não precisavam, né, enfim, em certa medida não precisam ter muita qualificação, né. Então sempre foi marcada também, né, por baixa qualificação formal da força de trabalho, né? O que não significa que as pessoas não precisam desenvolver conhecimentos, né, conhecimentos específicos, às vezes conhecimentos muito sofisticados, né, para desempenhar algumas atividades na informalidade, como por exemplo, se a gente imaginar um pedreiro, né, ele tem que ter um conjunto de habilidades, um conjunto de conhecimentos para fazer o trabalho que ele faz, né, mas não necessariamente é um conhecimento adquirido através de uma qualificação formal, né, através enfim, de cursos, né, e etc, né. Essa qualificação formal que tende a ser menor, né, quando não inexistente. E, por fim, é a ideia do trabalho informal, né, mais voltado para a subsistência do que, né, para a lógica da acumulação. O que isso quer dizer? Né? Vocês entendem o que isso quer dizer? Ou seja, é uma leitura de que o trabalho informal ele está ali, né, sendo desempenhado mais por uma questão de necessidade, né, para a pessoa garantir as suas condições mais básicas de vida, do que numa perspectiva de acumular, né, de ter uma mobilidade social, né, de ter uma condição de vida melhor no futuro, né? Por isso, essa separação entre uma lógica da reprodução, né, da lógica da subsistência, mais do que de uma lógica de acumulação. Tudo bem? Felipe, e aí... Oi? Falou alguma coisa, Jack? O slide, a letrinha fica pequena, então acho que tá ruim para vocês verem, não é? Tá muito pequeno? Mas não tem problema, não. Depois eu vejo contigo a possibilidade de compartilhar, e como algumas partes você está lendo, então eu acredito que está compreensível. Está compreensível, turma? Mas esse eu posso fazer só fixar só a apresentação. Pronto, eu vou fixar só a apresentação, mas aí eu vou pedindo para Marcos ir alternando tua imagem e a palestra para eles verem melhor a apresentação. Não, tranquilo. Resolveu? Pode continuar, Felipe. Pode continuar? Então, por conta, né, dessa forma de conceitualizar a informalidade, né, com aquelas características que eu acabei de descrever, outro debate importante, né, que sempre acompanhou essa discussão, foi pensar o modo como essas práticas informais vão se relacionando com o mercado formal, né? É importante dizer que esse debate emerge a partir de uma perspectiva muito dualista, né, sobre a relação formal e informal. O que isso quer dizer, né? De um lado, a gente tinha o informal sendo associado àquilo que era atrasado, né, o arcaico, né, o tradicional, e de outro lado, o formal representava o quê? Representava a economia moderna, uma economia que estava se desenvolvendo, né? Então, esse par de opostos, né? E a referência para essa discussão era o cenário, né, dos países de capitalismo desenvolvido, né, principalmente a Europa, né, mas também os Estados Unidos, né, e que no período após a Segunda Guerra Mundial, esses países conseguiram, né, implementar os chamados empregos fordistas, né, empregos protegidos, né, emprego com remuneração decente, né, países que tiveram um estado de bem-estar que garantia, né, em que o Estado garantia outros serviços e outras possibilidades de uma vida decente para a população. Importante dizer que o Brasil nunca teve isso, né? Pelo menos não para a maior parte da população, né? Sempre foi restrito
a um núcleo muito pequeno de trabalhadores, né, vinculados a alguns centros industriais muito desenvolvidos, né, por exemplo, a região do ABC em São Paulo, né, alguns centros do Rio de Janeiro, né, ou seja, onde a gente teve, né, uma indústria mais desenvolvida com empregos de mais qualidade, né. Mas para grande parte da nossa população, isso nunca existiu, né, de maneira mais hegemônica e sempre figurou mais como um horizonte onde a gente queria chegar, né. E tinha expectativa, né, de um dia construir, né, algo próximo a essa realidade que era vivida, né, nos países europeus do pós-guerra, né, de emprego protegido, né, de emprego estável, de longo prazo, né, que a gente podia planejar a nossa vida no longo prazo, né, planejar uma vida melhor também para gerações seguintes, né. Então, com essa referência, né, a larga informalidade, né, que estava em grande parte da nossa população. Apareceu uma mensagem aqui para mim, apareceu para vocês também, não? Dizendo, falando que está espelhado, tem um espelho infinito, não? Não. Tá. Tá tudo certo, porque Marcos está monitorando a transmissão. Ah, beleza. Então, com essa referência, né, nos países de capitalismo desenvolvido, né, a larga informalidade, né, no qual sempre esteve grande parte da nossa população, né, só podia então ser mesmo, né, um símbolo do atraso, né? Só que, por outro lado, né, também desde os anos 70, alguns autores vão insistir, né, que a gente observe também, em vez de operar com perspectiva dualista, né, entre o informal, que é completamente separado, né, o avesso, né, do mundo formal moderno, né, que a gente começasse a observar as conexões entre formalidade e informalidade, né, no nosso desenvolvimento, né, nas particularidades do nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, prestando atenção em como o fato do trabalhador brasileiro sempre estar se virando, né, ou seja, se ele não tinha casa, ele ia lá junto com os vizinhos e construía a sua casa, né, que a gente chama de autoconstrução, né, que foi dessa forma que foi feita a maior parte, né, dos nossos centros urbanos, né, e é um recurso bastante informal, né, ou então se o preço da comida estava muito alto, ou dos artigos de vestuário, né, estava muito alto, a pessoa ia lá e recorria ao mercado informal, né, o comércio popular, para comprar, né, esse produto mais barato. Então, o que isso significa, né? É que a existência dessas possibilidades econômicas informais, né, por um lado, elas colaboram, né, para que as classes populares acessem bens, né, e produtos que elas muitas vezes não conseguiriam acessar de outra forma, né, recorrendo aí ao mercado formal. Mas, ao mesmo tempo, né, isso permitia, né, que os salários, né, que são pagos, né, aos trabalhadores formais, né, nos empregos formais, sejam um pouco mais baixos, né, justamente porque a classe empresarial sabe, né, que as pessoas vão se virar para suprir aquelas necessidades, né, suas e das suas famílias, né, que o salário não cobre, né, porque o salário é muito baixo. Né? Então a gente sempre vê, né, o Diese sempre publica, por exemplo, né, um dado, né, de quanto deveria ser o salário do brasileiro, o salário mínimo, para suprir todas as nossas necessidades, né, com aluguel, com comida, com escola, com transporte, né, enfim, com lazer, né. E o salário mínimo nunca alcança, né, o que deveria ser, né? Mas a gente continua vivendo mesmo assim, né? Justamente porque a gente recorre, né, a gente se vira, recorre a uma série de recursos, né, que os salários não cobrem, né? Então a informalidade sempre sempre operou, né, um papel muito importante, né, nessa relação. E aí indiretamente, né, então a ampla informalidade sempre permitiu o rebaixamento também dos custos que o empresariado tem com a força de trabalho, né, nas empresas, né? Dessa forma, né, qual que era o argumento que começou a ser construído? Que o formal e o informal, eles não são opostos, né? Mas eles estão absolutamente conectados, né, de maneira interdependente na nossa economia. Bom, acontece que a partir dos anos 80, isso vai ficar ainda mais evidente, né? Porque é nesse período que a gente vai acompanhar transformações transformações globais, na verdade, né? Em termos de reestruturação produtiva mundial, né? Reestruturação da produção mundial, né? O avanço de políticas neoliberais, ou seja, a globalização e as novas tecnologias comunicacionais vão permitir que uma empresa produza o seu produto distribuindo, né, a produção em várias partes do mundo, e aí procurando mão de obra mais barata, né, em países do sul global, por exemplo, né, procurando mão de obra com menos organização, com menos tradição sindical, né, isso vai ter impacto muito grande
nas indústrias desses países, né, que não conseguem competir da mesma forma, né, a gente vai sofrer com isso no final dos anos 80, dos anos 90, né? Então, e nesse movimento, né, mesmo os países, né, que ali no período pós-guerra puderam contar com o estado de bem-estar social, né, os trabalhadores começaram também a perceber uma precarização, né, dos contratos de trabalho, né, e a informalidade passa a ficar também muito visível nesses países, né, de capitalismo desenvolvido também. Então, a perspectiva de olhar para a informalidade como atraso começou a fazer menos sentido. Porque como pode ser atraso se isso vem se intensificando no mundo moderno globalizado também, né? Com as novas tecnologias de organização e comunicação, né, que vão permitindo essa reestruturação produtiva, né? Então, o crescimento da informalidade nesse contexto deixa de ser pensado somente como atraso, né, como tradicional, como arcaico, né? Porque ele passa a ser reconhecido como parte do próprio processo de acumulação capitalista no mundo contemporâneo, né? Ou seja, é assim que o capitalismo funciona, né? Buscando mão de obra mais barata, buscando rebaixar os custos com força de trabalho, né? E precarizando muitas vezes, né? Rebaixando as condições de vida das pessoas, né? Então a informalidade, né? A gente não é só um resquício do passado, né? Mas a gente passa a produzir novas formas, né? De trabalhar informalmente, inclusive. E é daí que vem o termo, por exemplo, uma noção de nova informalidade. O que é isso, né? É um conceito que passa a ser utilizado, né, para encarar a informalidade não só como um fenômeno passageiro, né, que desapareceria com o nosso desenvolvimento, né, mas como uma característica, né, do desenvolvimento capitalista mundial contemporâneo, né? Inclusive com trabalhadores industriais que antes eram contratados diretamente para uma empresa, por exemplo, eles passam a ser demitidos e depois recontratados, mas não recontratados, né? Eles passam a prestar serviço para essa mesma empresa, só que agora como autônomos, né? Então, uma relação que antes era de emprego, né, de você contratar um trabalhador, passa a ser, né, de prestação de serviço. E muitas vezes, né, prestação de serviço feito por um trabalhador informal. E essa contratação é terceirizada. Exatamente, né? A gente passa a utilizar amplamente o recurso, a terceirização, né, a subcontratação, né, de trabalhadores formais e informais, né? Que passam, inclusive, a aparecer como uma relação que é feita entre empresas, né? Mas, na verdade, é o quê? É uma empresa e uma pessoa, né, que se comporta como se ele fosse uma empresa de si mesmo, né? E é nesse momento, né, que a gente começa a ressignificar também a informalidade como empreendedorismo. Ou seja, o discurso é de que não dá para o trabalhador informal ficar esperando mais um emprego estável, né, um emprego protegido. Porque esse próprio emprego protegido, né, vem se encolhendo, né, e a gente já não tem as mesmas garantias que tinha no passado. Então, vem esse discurso de que cada um tem que se virar, né, essa ideia de viração, né, que sempre foi um sintoma da nossa precariedade, né, da precariedade do nosso mercado de trabalho, e que de repente passa a ser uma coisa valorizada, né, que a gente passa a chamar isso de empreendedorismo, né, ressignifica a viração popular e empreendedorismo popular, por exemplo. Então esse foi um pouco o percurso, né, da discussão sobre informalidade, né, dos anos 70 até hoje, né, que eu apresentei aqui de maneira muito sintética. E aí, para dar um pouco mais de materialidade para essa discussão no Brasil atual, né, vinculando com a ideia de economia popular, eu vou falar um pouco da pesquisa que eu fiz no comércio popular da região do Brás, né, em São Paulo. Eu ilustrei aqui um pouco, né? Esse foi o livro que eu publiquei como resultado da minha tese de doutorado, né? Que é dela que eu vou falar, né, um pouco mais aqui agora, né? E levantar alguns pontos para a gente discutir. Essa foi uma pesquisa, né, que nasceu no campo da sociologia do trabalho, né? E que conforme a pesquisa foi avançando, questões mais relacionadas ao urbano, né, as disputas pelos espaços urbanos foram sendo incorporadas, né, por conta mesmo daquilo que o campo de pesquisa ia mostrando para mim, né. Assim como eu comecei discutindo lá no começo dessa apresentação, né, a questão do trabalho informal e da vida na cidade sempre esteve muito conectado, né. Então a questão da morfologia do trabalho e da morfologia do urbano sempre foram duas questões, né, muito relacionadas, né. Por isso que foi uma pesquisa, né, operada justamente nessa interface entre trabalho e urbano. Mas ela nasce, então, principalmente a partir de questões voltadas, né, para a compreensão das relações de trabalho. Tentando entender, por exemplo, né,
quais eram as percepções dos trabalhadores do comércio popular, né, a respeito do seu próprio trabalho, né, e também do mercado de trabalho de maneira mais geral. Ou seja, como que se dava, por exemplo, a tensão entre a autonomia e a subordinação nessa ocupação que é muito marcada pela informalidade, né? Tentando entender também um pouco mais sobre o perfil desses comerciantes, né? Sobre a heterogeneidade, né, das formas de experienciar esse trabalho, assim como eu mencionei no começo dessa fala também, né? Ou seja, viver a informalidade, né, ela pode ser vivida de maneiras muito diferentes, né? Eu queria entender, então, né, enfim, como que se dá essa heterogeneidade dentro, né, desse mercado popular. E para isso, então, eu fiz uma pesquisa, né, no comércio popular ali na região do Brás, né, no centro de São Paulo, né? E uma pesquisa de caráter etnográfico. O que quer dizer isso, né? É uma pesquisa que buscou acompanhar de perto, né, o cotidiano de trabalho, né? E acompanhar isso por um longo período, né, com visitas muito frequentes, né, acompanhando a vida cotidiana, né, dessas pessoas durante o trabalho, né? E também as interações entre os trabalhadores, né, dificuldades que eles enfrentam, mas também as expectativas que eles criam a partir do seu próprio trabalho. Ou seja, porque um trabalho, mesmo quando precário, né, ele não significa só limitações, né? As pessoas continuam vivendo, continuam tendo aspirações, continuam imaginando, né, a vida futura, né? E eu queria entender também, então, os projetos que as pessoas construíam a partir daquela atividade. Então, é importante dizer, né, que o foco da minha pesquisa não foi exatamente comércio ambulante, né? Essa imagem que a gente sempre tem quando fala, né, do trabalho do comércio popular, né? Aquela figura do camelô, né, que tem que lidar com todas as dificuldades de vender na rua, com chuva, com sol, correndo da polícia, né? O foco da minha pesquisa foram aqueles trabalhadores que já estavam trabalhando em galerias, né, no que a gente chama também de shoppings populares, né? Ou seja, em boxes, né, em espaços fechados, né, que é uma arquitetura, né, uma forma de gestão do comércio urbano cada vez mais frequente, né, cada vez mais que tem aparecido cada vez mais nos principais centros urbanos do Brasil. E era justamente isso que chamava a minha atenção, né? Ou seja, era algo relativamente novo, né? Ou seja, essa multiplicação de shoppings populares, né, ali na região do Brás, né, e, consequentemente, né, o tanto de pessoas que estavam trabalhando dentro desses lugares, né? E era isso que eu queria entender, que isso mudava, né, para essa forma de trabalho. E como que isso foi feito, né? Antes, né, eu acho importante a gente recuperar rapidamente um pouco o contexto, o território de pesquisa, né, que eu estudei, né? Aqui nessa imagem que eu estou projetando, né, a gente vê uma foto da Feira da Madrugada, né? Então a gente vê um shopping popular muito grande, né? Em volta e na rua, a feira que acontece praticamente todos os dias, né? Ali na região do Brás. Esse shopping, a título de curiosidade, né? Ele era a antiga fábrica da Tostines, né? Porque eu não sei se vocês sabem, né? Quantos de vocês leram, né, o texto que a professora Jequibed compartilhou, né? Mas o Brás foi um antigo bairro industrial, né? Operário, né? Que tem uma tradição muito grande, né, na produção de confecções, mas também, né, de outros produtos, né? E ele foi o coração da indústria paulista ali nos anos 50, 60, né? Por isso tem esses grandes galpões industriais, né? E foi um bairro muito afetado pelo processo de reestruturação produtiva, né, que eu mencionei aí dos anos 80, né? Muitas fábricas fecharam, né? Muitos galpões industriais foram abandonados e o bairro passou a ser identificado com um processo de degradação urbana. Só que a produção e o comércio de confecções continuou muito forte, né, e continuou, né, sendo uma marca desse bairro. E aí, no início dos anos 2000, né, as ruas do Brás começam a dar lugar para essa famosa Feira da Madrugada, né? E que hoje é muito importante para a dinâmica comercial da região, né? Aqui uma foto, né, um pouco aérea, né? Tirei de cima de um restaurante, né? Uma lanchonete, sobre essa Feira da Madrugada, né? Descreve um pouquinho, Felipe. A gente vai ver aqui um cruzamento, né? É uma feira que a gente não consegue ver nem o começo nem o fim dela, se a gente está no meio ali, né? Então a gente vê ela cercada nesse cruzamento, né? Em cada esquina, né? Alguns shoppings populares, galerias, né? E na rua a gente vê uma iluminação improvisada, né? Com fios, né, e lâmpadas improvisados, né? Muita gente na rua e também bancas, né? Ou seja, tripés com tampões de madeira, né? Fazendo como se fosse uma mesa, né, expondo as mercadorias, né? Roupas dobradas e roupas também, né, apresentadas em manequins
ou em varais, né? É isso que a gente vê nessa imagem, né? Muita cor, né? E muita gente circulando na rua. E aí à noite, né? Porque é durante a madrugada. E essa feira ela começa, né, com pequenos produtores, né, que trabalhavam ali em oficinas informais, né, ou então que eram funcionários de fábricas de confecções e que começam a ocupar essas ruas do Brás durante a noite para vender parte dessa produção de roupa, né, para ganhar um dinheirinho a mais, né. E aí essa feira cresce, né, parte dela é deslocada para um espaço fechado, né, um terreno que funcionava como um estacionamento de ônibus, né, conhecido como Pátio do Pari, e outra parte permanece na rua, como vocês estão vendo, né? Até porque os espaços, né, nesse terreno, eles nunca foram suficientes para abrigar, né, a quantidade de pessoas que estavam trabalhando na rua. Então, essa feira que começa como clandestina, né, há quase 20 anos atrás, ela passa a atrair compradores de regiões, né, de todas as regiões do Brasil, né, e também de outros países da América do Sul, né? E aí a gente vê hoje em dia, por exemplo, centenas de ônibus, né, chegam e vão embora todos os dias, né? Eles vão chegando e vão estacionando, né, em volta dessa feira ou então, né, em estacionamentos, né, que já são construídos dentro desses novos shoppings populares. Então, um comércio que é muito marcado pela informalidade, né, mas que acaba se constituindo, né, em uma espécie de nó urbano que conecta circuitos muito amplos, né, e muito dinâmicos de produção, de circulação e de consumo, né? Construindo aí expandindo esse famoso circuito de sacoleiros, né? A figura do sacoleiro que todos nós conhecemos, né? As estimativas que a gente tem, né? E são só estimativas, né? A gente não tem nenhum dado oficial sobre isso. Vão falar de cerca de 20 mil comerciantes trabalhando, né, nas ruas do Brás durante a madrugada, né? Todas as noites, né? Mais dezenas de milhares dentro, né, dos shoppings populares, né, que estão aí em volta dessa feira. E também que cerca de 400 mil pessoas, né, vão circular, né, todos os dias pela região do Brás, podendo atingir picos, né, de 1 milhão de pessoas perto de datas comemorativas, como, por exemplo, o Natal, o Dia das Mães, né, ou seja, essas datas em que as pessoas compram mais, né, e que o comércio está mais aquecido. Esses comerciantes, eles são oriundos de quais cidades do Brasil? A maior parte dos comerciantes, isso é interessante, né? É difícil encontrar comerciantes que são nascidos em São Paulo, né? A maior parte deles vem de Minas Gerais ou de estados, né, do Nordeste brasileiro, né? Ceará, Pernambuco, né, Bahia, mas também do Norte, né? Muita gente vem de Belém, né, ou de outras cidades do Pará. Né? Então, a maior parte dos comerciantes, né, são migrantes, né? Assim como sempre foram, né? Sempre constituiu boa parte do trabalho informal na cidade de São Paulo, né? Sempre foi muito constituída por trabalhadores migrantes. E agora, né? Também a gente vê muito trabalhadores que não são nem brasileiros, né? Muitos bolivianos, muitos peruanos, né? Muitos comerciantes de vendedores ambulantes, sobretudo, né? De países africanos ou então do Haiti, né? Se você vai durante o dia no Brás, né? Você vê que o vendedor ambulante ele é negro, né? E ele é negro principalmente oriundo de países da África, né? Você vai ver, enfim, muita gente falando línguas estrangeiras, né? Vendendo ali na região do Brás. E aí, enfim, esse comércio, né, gigantesco, ele vai fazer, né, circular essas mercadorias, né, para lugares muito distantes, né? O que faz, por exemplo, que uma mercadoria que é produzida em uma garagem na zona leste de São Paulo, né, em uma oficina informal, ou então numa oficina informal do Agreste Pernambucano, né, a professora falou que vocês assistiram, né, o documentário, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, né? Então, enfim, uma calça jeans produzida em Toritama, por exemplo, eu já vi isso acontecer muito, né? Ela é vendida, pode ser trazida para ser vendida na Feira da Madrugada em São Paulo, e ela pode parar aqui, né, na minha cidade, em São Carlos, né, no centro da cidade de São Carlos, vendida numa lojinha voltada para o consumo da classe média aqui de São Carlos, ou então aí em João Pessoa. Ou seja, faz circular, né, mercadorias que são produzidas em diferentes regiões do Brasil e em diferentes estatutos regulatórios, né? É disso que a gente está falando. Essa mercadoria, então, vai viajar não só geograficamente, mas ela também vai transitar entre diferentes estatutos, né, de formalidade e de informalidade.
ela pode ser produzida informalmente, vendida na feira da madrugada sem nota fiscal, e depois ela vai parar numa loja, num negócio formal, a centenas, né, de quilômetros de São Paulo, né, mostrando novamente essas conexões entre informalidade e formalidade, né. Então esse é um pouco o contexto, né, a situação de campo que eu encontro, né. E a gente começa então a pensar a situação, né, do mercado de trabalho e as mudanças na gestão desse mercado, né, com as políticas de reordenamento dessa atividade, né. A gente tem, né, enfim, o crescimento, né, desse mercado vai provocar mudanças também na percepção, né, sobre o que é essa economia, né, sobre o potencial econômico, né, desse comércio popular de vestuário do Brás, né, que ele foi historicamente associado, né, a uma economia de subsistência, né, assim como a gente retomou no debate sobre informalidade, né, e que era alvo, sobretudo, de repressão policial, né, de repressão estatal, né, e agora isso passa a ser objeto, né, de projetos, né, de reordenamento urbano, de projetos de melhoria, né, da infraestrutura para receber compradores, né, políticas de atração de grandes investimentos privados, né, a própria existência desses shoppings que a gente está vendo aqui representa isso. Então, o que a gente vê, né, são grandes investidores também tentando aproveitar, né, o fluxo econômico, né, que teve o seu dinamismo na produção, né, e no comércio informal, que começa, né, a partir de atividades informais. E isso tem provocado um conjunto de transformações que tem reconfigurado, né, as formas de exercer esse comércio, né, mas também mudanças no perfil desse comerciante, né, desse trabalhador informal, e, consequentemente, também mudanças na percepção, né, sobre esse trabalho e nas expectativas que as pessoas podem construir, né, a partir dele. Aqui é uma outra imagem, né, com o comércio de rua e também shoppings muito, né, modernos, né, em volta desse comércio de rua. Então, um pouco contraste, né, entre uma informalidade e investimentos privados, né, ou seja, que representam certa modernidade, mas que também vão abrigar, né, comerciantes informais ou práticas informais dentro deles, né. E na minha tese, né, o que eu fui discutindo, né, eu fui pensando esse processo todo através da ideia de empresarização do comércio popular. O que eu chamei de empresarização, né? Para mim, a empresarização foi a ação combinada de 3 grandes processos, né? Primeiro, né, são essas mudanças infraestruturais, né, que vai tentar trazer, né, uma infraestrutura mais moderna, né, uma arquitetura mais moderna para esses mercados populares. Depois, a disseminação de novas formas de regulação. A gente tem, por exemplo, a figura do MEI, né, do microempreendedor individual. Né? Então, muitos dos comerciantes que trabalham dentro desses shoppings, eles se registram como MEI, né? Então eles são uma tentativa de converter, né, o camelô, né, o trabalhador informal, em um empreendedor, né, um microempreendedor, que vai trabalhar dentro dos shoppings. E também, né, um terceiro movimento foi certa adaptação subjetiva, né, desses agentes, né, desses trabalhadores, que vão incorporando também, né, o discurso empreendedor, né, e também a atração de outros perfis de trabalhadores que nunca nem passaram por esse comércio popular de rua, né, mas que vão identificando, né, no trabalho nesse comércio popular aí já reestruturado, né, uma forma menos estigmatizada, né, e muito lucrativa de ter o seu próprio negócio, né, mesmo que isso envolva certas práticas informais, né. Então, de novo, né, a heterogeneidade da gente desempenhar, né, de se viver a informalidade. A questão é que esse processo de empresarização ele vai se ligar a essa mudança sobre as percepções do comércio popular, né, de novo, de um espaço associado à pobreza, né, ao consumo barato, né, como a informalidade foi historicamente representada, que a gente discutiu, isso passa a ser visto também como uma fronteira de acumulação, né, um espaço para empreendedorismo, né, e um espaço, né, de gerar muitos lucros para investidores, né. Então isso passa a ser disputado, né, por esses grandes investidores que passam a perceber, né, o potencial desse mercado informal, né. E no que se refere ao trabalho, o que eu fui percebendo é que o processo de empresarização, né, em termos da condição de trabalho para quem consegue se manter, né, nesse novo cenário, eles passam a positivar a atividade, né? Passam a ver isso como algo menos estigmatizado, né? Porque agora as pessoas podem, por exemplo, trabalhar dentro de shoppings populares, né? Dentro de galerias, né? Elas não se apresentam mais como camelôs, elas falam que são comerciantes, que são microempresários, né? Inclusive elas vão criando distinções entre quem trabalha na rua e quem trabalha dentro das galerias, dentro dos shoppings, né?
E isso vai ter um efeito contrário, né, que é o aumento da repressão ao trabalhador da rua, né? Ou seja, se você tem agora essas novas formas de trabalhar dentro dos shoppings, né, que vão exigir que as pessoas paguem muito por isso, né, você pode dizer, bom, por que você não se formaliza e vai para dentro de um shopping? E aí você intensifica a repressão ao trabalho de rua, né? Então a gente está falando de outras experiências de trabalho no comércio popular, né, outras formas de experienciar, né, subjetivamente, mas também materialmente o trabalho informal nesses mercados, que faz com que a gente não consiga mais explicar o engajamento dessas pessoas nessas atividades, né, simplesmente associando isso a uma situação emergencial, né, como se as pessoas entrassem nesses mercados porque elas não conseguiram, né, um emprego no mercado formal, né? Porque para esse perfil de comerciante, né, esse novo perfil, essa explicação não é suficiente, né? Muitos vão ter expectativa de mobilidade social através do seu pequeno negócio ali no comércio popular, né? E muitos, inclusive, deixam empregos formais para tentar ganhar vida, né, numa ocupação mais autônoma aí no comércio popular. Então, a questão é que isso não é para todo mundo, né? E aí a gente chega no viés, né, excludente dessa forma de reordenamento do comércio popular, né? Porque para você trabalhar dentro de um box, dentro de um shopping desse que a gente está vendo aqui do lado, né, uma pessoa pode ter que pagar, por exemplo, mais de R$5.000 por mês, né? Ou seja, é um preço por metro quadrado, né, muito maior do que em regiões mais nobres da cidade de São Paulo, né? Então, por isso que também essa formalização do jeito que ela tem sido feita, né, essa modernização do jeito que ela tem sido feita, ela vem junto com um processo de expulsão também, né? Que você vai dizer quem pode permanecer nesse mercado, quem vai ser legitimado nesse mercado e quem não vai ser, né? Então acaba que vai conseguir se formalizar, né, como MEI, vai trabalhar dentro do shopping popular, aquele comerciante que tiver, né, mais condições econômicas para isso, né? E aquele que não tiver vai sendo expulso, né, das posições comerciais mais vantajosas, mais rentáveis, né? Por isso que a formalidade aqui se torna também uma espécie de privilégio. E aí, né, o que eu queria trazer para a gente conversar, né, é como essa situação, né, ela vai demonstrar, né, que, enfim, tem a construção em ato de um novo modelo de mercado, né, com verniz mais moderno, mais formal, né, mas que produz um cenário, né, em que a gente objetiva, né, a gente positiva o trabalho no comércio popular. Essas atividades adquirem um aspecto menos precário, né, mas ao mesmo tempo a gente marginaliza ainda mais aquele trabalhador, né, mais vulnerável, né, que vai sendo expulso, né, dessas posições mais estratégicas, né? Então a gente acaba vendo um cenário, né, de uma formalização excludente, né, que é promovida justamente através da privatização, né, de espaços de comércio popular, né? E assim a gente tem uma espécie de tensão, né, entre formalização e exclusão, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou, né, que formalizar pudesse significar expulsão, exclusão. A gente sempre diz, a gente vê uma atividade informal, a gente fala assim, tem que formalizar, né? E isso sempre parece uma coisa boa, né? A gente chama o Estado chega, formaliza, cria uma forma de regulação, e na nossa cabeça isso faz com que essa situação seja melhor do que ela era anteriormente, né? Só que agora, nesse cenário, né, mais neoliberal, né, enfim, num contexto, né, pós-estruturação produtiva, né, com a hegemonia desse discurso empreendedor também, né, formalizar nem sempre significa, né, incluir todo mundo dentro de uma esfera coletiva de direitos, né? E aí vem essa ideia, né, a gente acaba bagunçando um pouco, né, tanto a ideia de formalização, né, como proteção o tempo inteiro, né, mas também a ideia de informalidade como um lugar de onde as pessoas querem sair a qualquer custo, né? E com isso eu chego, né, no último ponto que eu queria discutir com vocês, né, que das tensões e contradições desses processos, né? Ou seja, vai sendo carregado por essa ideia de fenômeno, desse fenômeno, né, do empreendedorismo popular, né? Que é essa ideia, né, essa promessa de mobilidade, né, que a ressignificação da informalidade em empreendedorismo vai trazer para as pessoas, né, que já não figura mais essa ideia do emprego formal como um lugar onde você pode arrumar um emprego, vai ficar lá nesse mesmo emprego durante 25, 30 anos, né? E vai poder criar bem seus filhos, vai poder comprar sua casa, seu carro, enfim, vai se aposentar. A gente teve uma série de precarizações, né, no emprego formal, que faz com que faz aproximar um pouco, né,
as experiências de informalidade com as experiências de emprego formal precário, né? Porque a gente começa a pensar, então, né, como que esse elemento de uma promessa de mobilidade, né, que sempre teve colocado na pessoa que estava na informalidade e acessava o emprego formal, né, como que isso passa a existir também dentro de atividades informais, né? E isso vai ser vai ter efeitos muito grandes, né, para isso que a gente tem visto no nosso país, que é a explosão desse chamado empreendedorismo popular, né, o periférico, né? E aí é importante recuperar um pouco dessa discussão. Porque quando a gente fala, né, desse novo grupo de empreendedores populares, né, informais, né, grande parte da composição desse grupo, né, são aqueles trabalhadores que antes eram pensados como trabalhadores informais ou que estavam na viração, né, transitando entre práticas informais, entre bicos, né, e aí com eventuais passagens por empregos formais, depois eram demitidos e arrumavam, né, outra ocupação informal, né. O negócio é que, como a gente discutiu, né, se até os anos 90, né, ainda era relativamente consistente, né, o nosso horizonte da cidadania e da integração pelo trabalho, né, pelo trabalho formal, né, que é organizar, né, as aspirações coletivas, né, da nossa população. Isso permitia que a gente imaginasse, né, uma sociedade salarial, né, em que mesmo, né, nas periferias urbanas a gente conseguia projetar, né, um futuro, né, dessa casa própria, do Fusca na garagem, né, como se dizia antigamente, né, nos anos 70, 80, né? A reestruturação econômica dos anos 90 e também a hegemonia desse discurso neoliberal, né, que vai dizer que cada um é responsável pelas suas próprias condições de vida, né? Isso vai fragilizando esse horizonte coletivo, né? E esse emprego estável, protegido, né, que favorecia essa mobilidade social, né, como a gente disse lá atrás, nunca foi hegemônico no Brasil, né? E aí isso vai se encolhendo, né, enquanto possibilidade concreta nas últimas décadas, né, também. E ao se encolher enquanto possibilidade concreta para as pessoas, isso também vai se afastando do nosso horizonte de expectativas, né, que por sua vez, né, orienta a forma como a gente se comporta, né, no presente, né. O resultado é que para muita gente esse emprego assalariado, né, concretamente disponível, né, não oferece mais a promessa de mobilidade, né, que passa a ser muito identificada, né, com acesso a certos bens de consumo. E é importante dizer, né, que a gente vai entender ter acesso a certos bens de consumo, né, tem a ver também com uma questão, né, existencial, né, de visibilidade social, de reconhecimento, de cidadania, com tudo isso, né. E isso tem a ver, né, com a sua capacidade, né, de gerar renda, né, de adquirir renda, né. E aí o ponto é que os empregos assalariados formais disponíveis para muita gente, né, não alimentam mais essa expectativa de mobilidade social, né, e nem atendem muitas vezes a esse desejo, né, de certo conforto, consumo, etc., né. E esse espaço aqui acaba sendo preenchido por essa lógica empreendedora, né. Empiricamente, isso ficou muito evidente para mim pensando, né, pesquisando o trabalho no comércio popular em São Paulo. Porque no quadro, né, de mudanças do trabalho que eu mencionei antes, né, a gente pode dizer, né, que um dos sentidos disso é que o trabalhador informal, né, que antes podia ser pensado como alguém que estava numa situação provisória, né, sobrevivendo enquanto esperava uma oportunidade, né, de integração no assalariamento formal, isso vai se desmontando, né, justamente porque a promessa de ampliação dos empregos protegidos ela vai se desfazendo, né. Então a gente passa a legitimar outras formas de ganhar a vida, né, por exemplo, né, trazendo alguma formalidade, alguma regulação, né, para formas de trabalho que pareciam que iam desaparecer com o nosso desenvolvimento. Por exemplo, né, o comércio popular urbano, né, sempre foi pensado como uma coisa meio arcaica que desapareceria. E aí a gente vê uma imagem como essa, né, de um comércio tão vigoroso, né. E do ponto de vista dos sujeitos, né, significa que essa ocupação, como tantas outras, né, também deixa de ser pensado como algo provisório, né, e passa a ser percebido, né, como algo que faz sentido em si mesmo, né. Então, enfim, algo que é muito importante, né, passa a ser muito importante para os nossos interlocutores, né, que é verdade, que é importante dizer, né, que o trabalho com carteira assinada, com patrão, etc., como aparece naquele gráfico inicial, né, o desejo, né, isso também aparecia como uma possibilidade positiva para alguns, né? Mas justamente para as pessoas que estavam em condições e situações mais precárias nesse mercado, né? Um negócio que estava tendo menor sucesso, que não estava dando muito certo, né?
Porque quando o negócio estava gerando renda, né, ou prometia gerar, né, mesmo com a ausência de direitos, né, o que as pessoas me diziam? Elas falavam assim, olha, eu trocaria esse meu trabalho aqui na Feira da Madrugada, né, por um emprego assalariado, se fosse para ganhar uns 5 mil reais, né? Ou seja, é um emprego que praticamente não existe para a maior parte da população, que tem pouca, essa população aqui, né, que tem pouca qualificação formal, né? E aí a gente volta para aquele gráfico do começo, né? A seguinte pergunta, né? Que tipo de emprego, né, está sendo projetado para aqueles 70% dos trabalhadores informais que a pesquisa da FGV identificou, né, como uma população que quer um emprego CLT, né? Sendo que a maior parte dos empregos disponíveis, né, hoje, que são gerados, que são disponíveis para essa população, né, são empregos do quê? Do telemarketing, né, em redes de fast food, né, em supermercado, né? E são empregos, são justamente esses empregos que as pessoas que eu conversava na Feira da Madrugada, elas tinham em mente quando elas estavam falando em emprego formal, CLT, né? Que são os empregos que elas conseguem acessar de verdade, né? Então, quando elas falavam, não, eu trocaria por um emprego CLT para ganhar 5 mil reais, é um emprego que não existe, né? Ou que é muito, enfim, improvável, né, para essa população. Então, por isso, para elas fazia sentido permanecer na informalidade, né? Essa é um pouco a tensão, né, que eu vejo, né, no Brasil contemporâneo, né, para pensar o trabalho informal hoje, né? E para ir concluindo já, né, de onde eu vejo, né, o que está em jogo, né, e o que torna plausível a legitimação, né, da insegurança que vem junto com a expansão das práticas de empreendedorismo popular hoje, né, entre a parcela de trabalhadores urbanos que vai ter acesso principalmente a empregos formais de baixa qualidade, né, como mencionei, supermercado, telemarketing, fast food, emprego doméstico, né, para essa população, quando ela se mostra desencantada com a subordinação salarial, né, são esses empregos que ela tem como referência, né? Então não é a recusa, né, ao emprego com bom salário, com plano de saúde, etc., né? Mas esse emprego, né, que oferece condições muito decentes, né, ele é cada vez mais raro, né, no nosso país, né? E aí eu quero deixar claro, eu não estou fazendo coro aqui, né, a uma narrativa neoliberal, né, essa narrativa hedionda, né, de abolição da CLT, né? Essa ideia de que todo mundo tem que virar empreendedor, né? Não é disso que eu estou falando, né? A minha inquietação, né, acadêmica e também política, né, é pensar por que esse discurso, né, do empreendedorismo, né, ele se torna plausível mesmo para aqueles trabalhadores que estão inseridos em atividades precárias, né, e que seriam, né, de certa forma, beneficiados pela proteção salarial, né? E para isso, né, para tentar entender melhor isso, né, minha provocação é que a gente tem que levar mais a sério, né, aquilo que os sujeitos falam, né, sobre sobre o porquê deles estarem apostando nessas estratégias de trabalho autônomo, né? E aí, enfim, entender por que isso tem ganhado legitimidade, né? Para mim, isso ganha legitimidade porque ele diz de um processo de precarização mais amplo das oportunidades de trabalho no país, né? E aí, reconhecer a valorização de prática de trabalho informal precário um modo de olhar criticamente, né, para uma precarização mais geral, né, das oportunidades de trabalho no país, né? E aí, talvez, né, trazer para o centro da análise o que os sujeitos estão falando, né, sobre as suas experiências, né, com o trabalho formal, né, e eles vão falar muitas vezes, né, de precariedades também no trabalho formal, né, de condições de renda baixa, né, de condições de subordinação muito intensa, né, trazer isso para a nossa análise, mais do que romantizar o empreendedorismo, vai permitir, né, que a gente passe a entender também outros sentidos, né, de dignidade e de justiça no trabalho, né, que a gente ainda não reconhece muito bem, nem nas nossas perspectivas analíticas, né, e nem na nossa imaginação política. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, né, de pensar em outra forma de regulação do trabalho, né, que não essas formas, enfim, mais clássicas, né, que é a oposição entre CLT e trabalho informal. Ou seja, a gente tem que desenvolver outras formas de proteger o trabalhador, né, que passem a incorporar também, né, esse novo cenário, né, mais complexo, né, da heterogeneidade, né, do mercado de trabalho no país. Bom, já passei bastante do meu tempo aqui, né, eu fico por aqui, né, esses são alguns dos pontos que eu queria levantar, né, e eu fico aberto agora para a gente conversar, para a gente discutir. Obrigado, gente. Vou parar o compartilhamento aqui. Felipe, que aula maravilhosa. Eu passaria aqui a manhã toda, a tarde toda,
ouvindo você, ouvindo suas questões. O trabalho de Felipe, pessoal, esse do livro que está circulando, ganhou prêmio. Em qual ano foi, Felipe? Conta isso pra gente. Foi um prêmio, né, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né, que foi, na verdade, minha tese, né, que daí foi premiada e virou, né, esse livro aí, né, e foi em 2021, faz 3 anos já. Maravilhoso. Pessoal, eu vou falando daqui por causa do microfone, mas aí eu vou me dirigindo também para vocês me verem, né? Felipe, no texto Problema e Potência, o comércio popular entre a repressão e a empresarização, que foi publicado em 2019, e foi a indicação, né, a sugestão que você trouxe, né, para que todas as turmas pudessem ler como leitura principal. A que ainda não leu, eu vou trabalhar com eles ainda, mas você faz uma etnografia com muita riqueza de detalhes de organização dos espaços de trabalho, do comércio popular do bairro do Brás. E eu acho muito interessante a escrita clara que você faz, a forma como você descreve os detalhes, as suas percepções, porque você está buscando os sentidos e as percepções daqueles trabalhadores. Você está ali naquele momento, 2000, que inicia em 2016, você está tentando entender aquela organização para pensar as mudanças e transformações do trabalho informal e como essa empresarização se dá, e você escreve de forma muito clara, né? É uma agradável leitura, é uma excelente análise. Você trouxe aqui na sua fala uma contextualização de trabalho informal que eu não consigo fazer, né? E aí por isso que a gente chama os amigos, né? Para trazer uma contribuição, porque eu acredito que os alunos, eles, além de compreender o que é o trabalho informal e essa complexidade, porque é tão difícil, inclusive entender os dados do IBGE quando traz lá ocupação e os dados da informalização no Brasil. É difícil compreender porque é considerado ocupação, trabalho formal e informal, e nem sempre fica fácil perceber onde está a informalidade no Brasil. E com essa lógica de regulamentação e de organização das galerias e dos shoppings do mercado popular, aí que se torna complexo também de entender. E hoje a gente também tem um outro fenômeno que tem ocorrido o crescimento do trabalho de plataforma, da uberização, que também eu entendo, né? Você pode explicar um pouquinho mais, que também o trabalho informal também está ali, ocupando esse lugar. Seu trabalho pensa a segregação espacial, nos faz refletir também sobre a mobilidade urbana, né, e mudanças na cidade, a lógica e como isso se dá, novas formas de divisão do trabalho, o combate à informalidade no setor têxtil. Você citou o Ceará e Pernambuco. Esses estados no Brasil é onde tem a maior produção têxtil. É por isso que ocorre esse deslocamento para São Paulo, do Ceará e de Pernambuco. Se você também puder até comparar o mercado popular e essa empresarização em Pernambuco, se você tiver o conhecimento, eu vi algum texto seu, uma pesquisa que também você identificou e pesquisou na Agreste de Pernambuco. Então, se você puder, pelo menos, comparar um pouquinho, mostrar quais são as diferenças. Porque como eles viram o documentário, Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, eles têm uma ideia da produção do jeans em Toritama. Qual é a maior diferença entre esse mercado de São Paulo e Pernambuco? Se você tiver a percepção sobre isso. Gosto muito como você emprega o conceito de empresarização e empreendedorismo por necessidade. Eu acredito que o conceito de empreendedorismo por necessidade aparece mais em outro texto e uma outra pesquisa que o Felipe fez, se não me engano, foi na dissertação sobre a produção de calçados. É isso, né, Felipe? Então, o que seria esse empreendedorismo? Essa foi minha monografia. Foi a monografia. Foi. Você relata
algumas tensões que envolvem o processo de formalização das atividades do comércio, quais foram os sentidos. Aí eu pergunto, para começar as nossas perguntas, e também, quem quiser perguntar diretamente aqui, o Felipe, Alane, Eu posso fazer uma sugestão? Sim. Se falar uma série de coisas aqui, eu posso fazer um comentário geral sobre isso, aí depois a gente faz um outro bloco. Sim. Porque senão fica muita coisa, eu não vou conseguir acompanhar. Pronto, então eu deixo só comentar quem de repente pode perguntar, e aí eu passo para você e depois eles vêm perguntar. Bruna Carvalho dos Santos, Maria Fernanda, Bruna Isabel. Se vocês quiserem, ou também quem tiver outras questões, logo após a fala do Felipe. Com você, Felipe. Eu vou tentar ser muito rápido para a gente dar espaço também para outras pessoas, né, trazerem questões, né? Você falou isso da complexidade, né, de a gente pensar em formalidade hoje, né, inclusive olhar para os dados do IBGE, etc, né? Eu queria, enfim, não sei se ficou claro para vocês, né, mas eu queria dizer isso aqui explicitamente, né, que a gente está operando em duas escalas diferentes, né? Eu apresentei aquele grande dado no começo, né, com os gráficos, que são uma pesquisa quantitativa grande, né, para tentar entender de maneira genérica, né, o cenário da informalidade, com muita utilização de dados do IBGE, né? Mas o que é quando a gente tenta quantificar a informalidade nesse nível, né? Em geral, é pensando na produção de políticas públicas, né? A preocupação é qual, né? Como que a gente pode, né, criar, então, políticas públicas para a informalidade, né, no nível, né, nacional, né? Na produção de legislação, né? E a minha pesquisa não tinha essa pretensão, né? Olhando da perspectiva sociológica, né, e etnográfica, né, eu queria entender o quê, né? Eu queria entender como que isso é vivido, né, concretamente, né, pelas pessoas, né, dentro daquele universo que eu me propus a estudar, né? E por isso, né, que a gente vai, enfim, naquele universo, a ideia de que isso não era um trabalho que as pessoas era precário, absolutamente precário, é verdade, né? Era instável, se trabalha muito, as pessoas trabalham 10, 12 horas por dia, né, da madrugada, dormem muito mal, né? Tem uma série de riscos, né, envolvidos naquilo, né, trabalhar na rua, né, ou mesmo trabalhar, né, nessa zona cinzenta entre formalidade e informalidade, né? Mas mesmo assim elas diziam, bom, a renda que eu consigo aqui eu não consigo em nenhum outro lugar, né? E aqui eu tenho mais liberdade, né? Eu não tenho que ficar ouvindo historinha de patrão, etc, né? Um pouco do que vocês ouviram também no documentário, né? Eu tô me guardando para quando o carnaval chegar, né? Algumas pessoas diziam, né? Bom, nas referências que eu tenho, né? Isso aqui, né, me oferece coisas, né? Não é só precariedade, né? Então, quando a gente mete uma lupa e chega um pouco mais próximo da realidade das pessoas, né? A gente tende a ver mais complexidade, né? Mas é claro que quando você vai querer fazer uma pesquisa para gerar política pública, você tem que um pouco apagar, né, essas diferenças para tentar pensar em algo um pouco mais universal, né? Então, para dizer que é uma pesquisa que não tem a mesma pretensão, né, de estabilizar o que é informalidade, né, como enfim, uma definição do IBGE, né, do que é trabalho informal, né? Inclusive porque, por exemplo, uma pessoa que vende, trabalha no shopping popular, que é um empreendimento que, enfim, milhões de reais foram investidos ali, né, por um grupo de investidores formais, legalizados, etc. E aí uma pessoa que vai trabalhar ali aluga um box, e essa pessoa, ela tem um MEI, então, em tese, ela tem um pequeno negócio que tem um registro, tem um CNPJ formal, mas ela vende mercadoria pirata. Essa pessoa é formal ou informal? O negócio dela é formal ou é informal? Do ponto de vista de quem está ali tentando analisar essa coisa na prática, né, fica tudo muito cinzento, né, muito complexo, né? E aí essas definições de formalidade ou informalidade, elas ficam um pouco borradas, né? Então é um pouco isso que eu quis trazer aqui para a gente, né? Vocês devem conseguir pensar em uma série de outras situações parecidas com essa, né? De que definir aonde começa a formalidade e onde ela termina e começa a informalidade é muito difícil, né? Sobre a questão do Ceará e Pernambuco, que eu mencionei, né? Mas também Bahia. Primeiro, né, Pernambuco hoje, a região do Agreste de Pernambuco é sim um dos principais polos, né, de produção de confecções, né, do país, né? Acho que é o segundo maior produtor de jeans, só está atrás da região do Brás, em São Paulo, né, que é também um dos maiores polos de produção têxtil, né? Mas a gente tem outros centros, a gente tem no Paraná, né, Cianorte, né, tem outros centros de produção. Tem Minas Gerais, né, que também produz muitas confecções, né? Fortaleza, né, tem um centro de produção de comércio de confecções também
muito significativo, né? Mas essa migração, né, o perfil desse trabalhador tem mais a ver com fluxos históricos de migração, né, para São Paulo, né? Muitos deles, né, chegam em São Paulo para fazer outra coisa. E aí, enfim, não encontra e vai parar no comércio popular, né? Pensando que comércio, né, é a atividade, uma das atividades mais estratégicas, né, para alguém, para o migrante, né, que chega numa cidade sem trabalho, sem renda, sem redes, né? O que você faz? Você compra um pouquinho de coisa aqui e vende ali, né? Ou seja, você consegue gerar renda de uma maneira muito prática, né? E aí você pode ir crescendo com isso, né? Por isso que tem uma série de imigrantes de outros países, né? Migrantes ilegais, migrantes que chegam, que saem de situações muito vulneráveis, né? No Senegal, na Nigéria, né? No Haiti, e vão na Venezuela, né? Na Bolívia, e vão parar, né? No centro popular ali do Brás, trabalhando no comércio, né? Porque você pega uma coisa que custa 5 aqui e vende ali por 8, por 10, né? E aí, enfim, você ganha um dinheirinho nesse movimento. Comparando um pouco esse mercado com o do Agreste Pernambucano, né, que é um mercado que eu tenho estudado também, no Agreste tem muito mais presente pessoas que fabricam e já revendem, né? Então a questão da produção ali, né, ela é muito, muito presente e ela vai atender, sobretudo, né, os mercados ali da região, né, do Nordeste e alguma coisa do Norte, né? Eu acho que o Brás tem uma outra escala, né, espalha muito mais, né? Você tem uma questão urbana, uma questão pela disputa dos espaços urbanos, que é muito mais visível do que nos mercados do Nordeste, né? Inclusive com uma questão de grupos criminais, né, tentando fazer a gestão, né, desses pontos, né, de comércio na cidade, pontos de rua, né? E também tem essa questão da migração, da atração da migração, que você não vê no Nordeste da mesma forma, né? Que você não vê no polo do Agreste Pernambucano, em Toritama, em Santa Cruz, como a gente vê em São Paulo. Rapidamente, para passar pelas questões da JEC, e agora fico aberto para as próximas. Perguntas? E aí, Alane, Vitória, Bruna, Maria Fernanda. Como a gente está com um tempinho, já são 11h23, pode deixar um pouquinho livre também, sim? Consegue ouvir, Felipe? A pergunta é: quais são os impactos sociais e econômicos da tentativa de formalização do comércio popular? Vamos Vocês querem fazer um bloco e aí eu respondo as 3 juntos? 4, 5 Melhor, perguntas. Melhor, né? Não. Porque agora tem que ser que Tá ligado. Pode deixar sempre ligado. Ô, Felipe, com a luz acesa você enxerga pior, não é? Eles? Não, enxergo bem. Enxerga bem? Sim, estou vendo aqui. Vocês preferem desligados? Sim. Pode estar desligado. Bom dia, Felipe. Bom dia. Nome? Meu nome é Maria Fernanda, eu sou aluna do primeiro período do curso de administração. Com base na sua obra, eu vi que os mais favorecidos economicamente falando conseguem se destacar no meio da empresarização do comércio popular. Se porventura o governo, né, o Estado, subsidiar os menos favorecidos socioeconomicamente nesse meio, seria uma boa alternativa para romper com a precarização sofrida por eles? Ou precisaria existir ainda outros tipos de respaldos para que esse elitismo no comércio popular fosse rompido? Ótimo. Mais? Bruna? Bom dia, Felipe. Sou Bruna, da Eletrônica 4. A minha pergunta é... Desculpa, Bruna? Oi? É Bruna? Isso, Bruna Carvalho. Na sua opinião, como o ciclo de marginalização ao comércio informal criado pelas políticas de repressão podem ser rompidos? Alguém tem plano ambiental? Dúvidas técnicas?
Bruna Isabelle. Elaine, Emily e Thaís, alguma pergunta? Emily vai fazer uma pergunta. Bom dia, meu nome é Emily. Então, Bom dia, Emily. a dúvida é em relação sobre o setor que vem desenvolvendo, né, os trabalhos informais. Realmente, eu percebo muito isso, que vem crescendo cada vez. Mas eu vejo a dificuldade e o limite com a pessoa que é deficiente. Eu vejo que ainda é uma barreira isso. O trabalho informal, por exemplo, no supermercado, ou quando vende algum produto no ônibus, ou um salgado, ou brigadeiro. Eu vejo muitos desses trabalhos informais. Mas eu vejo que realmente com a questão da deficiência é difícil ainda é limitada. Vamos responder essa? Só isso. Ótimo. Posso falar? Beleza. As três primeiras perguntas, né, da Alana, Fernanda e Bruna, né, elas são muito conectadas, né, que é os impactos sociais e econômicos das tentativas de formalização, né, que ela, de certa forma, é meio que respondida pela questão da Fernanda também, que vai dizer, olha, você se privilegia, né, aqueles comerciantes que têm maior possibilidade de investimento, né? E aí a pergunta da Bruna, né, mais propositiva, né, como resolver isso, né? Se bem que a Fernanda traz também essa questão sobre o papel do Estado, né? Como que o Estado poderia, né, atuar sobre isso. Então vou fazer um comentário geral juntando essas três questões, né? Os impactos sociais e econômicos, né, desse processo de formalização, Alana, e aí eu não digo nem que é a formalização, né, mas é a forma que se escolheu para formalizar esse mercado, né, que foi através, né, do confinamento do comércio de rua nos shoppings populares, né. Essa forma, esse novo modelo de gestão desse mercado, né, que tenta trazer essa ideia de modernidade, né, de alçar essa economia para uma outra escala, né, dissociando um pouco dessa imagem da informalidade, da precariedade, né, que sempre atravessou o comércio de rua, esse modelo, né, gera outras desigualdades, né, que é justamente isso, né, só consegue se manter formalmente nesse mercado, trabalhando dentro dos shoppings populares, quem tiver condição econômica de pagar aluguel, né, de poder sustentar o tempo o seu negocinho enquanto ele não vira, né, como eles dizem, né, enquanto o negócio não vira, você tem que ficar ali arcando com o aluguel até você ter cliente suficiente para poder, né, se manter, né? Então, e é um aluguel muito caro. Então, o que isso significa? Significa que parte, então, da renda que esses trabalhadores fazem, né, passa a ser dirigida para o pagamento de aluguel, passa a ser dirigida, então, né, para quem é dono desses prédios, né, para os investidores desse prédio. Então, no limite, esse modelo de gestão do comércio popular, ele significa uma disputa, né, de para onde vai o dinheiro que é gerado por esse mercado, né? Tem uma tensão, né? É uma disputa feita por grandes empresários, né? Então, um pouco como a Fernanda diz, né? Isso tende a favorecer tanto, né, os grandes investidores como também, né, aqueles comerciantes que têm mais possibilidade, né, de investir, né? Que tem mais capital para isso. E aí a questão do Estado, né? Se o Estado subsidiasse e juntando com a questão da Fernanda, né? Como a gente pode romper, né, com esse ciclo, né? Eu não vou responder isso por mim mesmo, né? Eu vou responder através de demandas, né, dos próprios comerciantes ambulantes, né? O que eles defendem, né? Eles dizem, bom, a gente, por exemplo, trabalha na rua e a gente paga semanalmente, às vezes por um ponto na rua, né? Um espacinho na rua para você trabalhar da meia-noite às 7 da manhã, as pessoas podem pagar ali R$250 por semana de aluguel, né? Ou então as pessoas podem comprar o ponto na rua por 50 mil, 60 mil, né? E paga para quem, né? Paga para grupos informais, às vezes grupos criminais, né, que tem o recurso à força no limite para, né, garantir, né, que esse ponto não vai ser tomado por outro comerciante, né? Então ele organiza um pouco esse comércio de rua, né, mas, enfim, com recurso à força, né? Toda essa relação também entre
certa criminalidade, né, violência e essa economia. O que as pessoas falam? A gente gostaria de pagar, de ser formal, pagar para o Estado. Imagina se a gente pagasse esses R$250 semanais para o Estado, em vez de pagar para o crime, né? Imagina se o Estado, em vez de gastar dinheiro com operação policial, né, que agora saiu um dado, né, que é a operação delegada, que chama isso, né, de repressão do comércio ambulante, ela custa mais ou menos R$1 milhão para cada dia que ela implementada, né? Então, imagina se o Estado, em vez de gastar dinheiro com isso, arrecadasse através da feira da rua, né? Ou seja, regularizando, dando alguma estabilidade, né? Alguma formalização para esse trabalhador, né? Que faz funcionar essa feira durante a madrugada, né? Isso é uma forma de pensar, só que a gente não está preparado, né? Por isso que eu terminei minha fala falando da nossa imaginação política, né? A gente não está preparado para pensar em outra forma de regulação que não seja através da regulação do trabalho via emprego. Ou via empreendedorismo, MEI, por exemplo, né? A gente não está preparado para imaginar um mercado como esse, né, que eu projetei para vocês, uma feira de rua, essas coisas, como um mercado que pode, que gera muita renda e que pode existir da forma que existe, né? É isso que a gente não tem imaginação política suficiente, nem recursos legislativos, né, consequentemente, para poder lidar com isso, né? Exigiria que a gente reconfigurasse a forma como a gente pensa, né, tanto a imagem do que é uma economia moderna, né, e como funciona a informalidade. Paro por aqui. Perguntas? Só Alain? Olá, Felipe. Eu sou meu nome é Ariadson, eu sou do primeiro período de administração e eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da autonomia do trabalho informal. Só para lembrar, antes de você terminar, eu esqueci de responder a questão da Emily, eu vou falar sobre isso. Mas pode falar, pode fazer a sua, eu faço as duas juntas. Não pode fazer a sua questão já. Desculpa, só para não passar batido. Eu queria saber por que essa ideia de autonomia do trabalho informal ela pode ser vista mais como uma consequência das mudanças do mercado do que uma escolha subjetiva dos indivíduos, dos trabalhadores, no caso. Alain, alguém de controle ambiental, se também quiser perguntar, e a gente fecha. Alô? Oi. Eu sou Alan, do 4º ano de eletrônica. A minha dúvida é referente ao futuro. Você fechou uma pesquisa, uma análise sobre o seu trabalho, falando sobre a formalidade, a informalidade do trabalho. Eu queria só a sua opinião. A gente não tem como prever isso com exatidão, mas enfim. Você acha que a perspectiva de futuro vai melhorar, vai piorar? Você acha que vai ter cada vez mais pessoas trabalhando na informalidade? Não necessariamente nesses mercadinhos, mas cada vez mais trabalhos formais, como terceirizados, ou mesmo público, aplicativo. Tanto questões de que, talvez para muitas dessas pessoas, o trabalho formal, CLT, não seja um bons para eles, o salário não sendo suficiente mas eu queria basicamente só a sua opinião. Você acha que no futuro vai ter mais trabalho formal, vai ter o trabalho formal vai continuar alguma coisa vai melhorar? Legal. É a Alan, né? Mais alguma? Muitas perguntas, você tanto já comentou na sua pergunta, como as perguntas do demais a contemplar. Vamos lá, só para eu voltar para a questão da Emily primeiro, né? É interessante a questão, né, do trabalhador deficiente, Emily, porque, por exemplo, quando você tem regulação para o comércio popular, por exemplo, para o trabalhador do comércio popular, em geral, né, você, por exemplo, em São Paulo a gente tem uma coisa que chama TPU, né, que é o termo de permissão de uso, né, que essa pessoa ela tem, né, o direito, né, de utilizar por um determinado período de tempo, em alguns postos fixados, né, o espaço da rua para vender, por exemplo. E o pressuposto é justamente de que essa pessoa tem mais dificuldade
né, para trabalhar, né, para conseguir empregos formais, né? Qual que é o problema, né? É que, em geral, mesmo no comércio de rua, ela continua em atividades mais precárias do comércio de rua, né? Ela não vai, dificilmente ela consegue, né, ocupar, até por conta da própria dinâmica, né, essas ocupações, essas posições mais vantajosas, né, mesmo dentro da informalidade, né? Então, uma questão ainda muito difícil, né, de ser tratada, né, porque quando a gente fala o comércio informal ambulante, o comércio informal no comércio popular, ele é muito heterogêneo, como eu disse, né? E uma das marcas da sua heterogeneidade, sem dúvida, né, é como, enfim, criar também melhores condições de trabalho, não só para quem, enfim, para trabalhadores mais vulneráveis, né, mais pobres, para dizer assim, mas também, né, dentro desses, para aqueles trabalhadores que não conseguem, né, que por alguma limitação, né, não consegue enfrentar todos os riscos e desafios, né, que vão impor esse trabalho, ou seja, porque a gente não pode deixar por conta de cada um, né, ser responsável pelo seu destino, né? Esse é que é um pouco o papel do Estado, né? O Estado está aqui para tentar, né, oferecer, né, melhores condições para as pessoas de desempenhar as suas atividades, né, independentemente das suas características, né? Então, esse é um pouco o desafio que a gente coloca hoje, né? Que não é só de regular, voltando para a questão das meninas, né? Não é só de regular, de formalizar esse trabalho para quem está ali em posições socioeconomicamente mais vulneráveis, né? Mas também, né, em como tornar esse trabalho mais inclusivo, né, menos violento, né, menos limitante, menos restritivo, também para pessoas deficientes que vão marcar, né, boa parte, né, dos trabalhadores que estão no comércio popular. E aí a grande questão que se coloca é também, junto com isso, também pensar, né, em fortalecimento de políticas de inserção no mercado formal, com direitos, com CLT, né? Ou seja, o mercado popular não pode ser, assim como essas práticas de empreendedorismo, não pode ser refúgio para aquelas pessoas que não conseguiram se inserir por algum motivo no mercado formal, né? A gente tem que criar condições de emprego também, né, para absorver trabalhadores com deficiência, né? Enfim, a gente tem políticas para isso, mas muito tímidas, né? Sobre a questão do Ariadson, né, sobre autonomia do trabalho formal, mais consequência, né, da estrutura do mercado de trabalho do que de escolha, né? Enfim, esse é o grande dilema, né? Essa é a grande tensão, né, analítica nos estudos do trabalho, né? Que é a autonomia e subordinação no trabalho, né? Isso a gente vai ver dentro do emprego formal, mas também, né, quando a gente está pensando em formalidade, né? Em que sentido? Se a gente pensar no nosso país, né, a questão do trabalho, enfim, sempre foi atravessada por uma herança ainda um pouco escravocrata, né? Ou seja, ser trabalhador no Brasil, né, sobretudo em empregos de baixa qualificação, né, nunca significou simplesmente, né, uma relação de compra e venda de força de trabalho, né? A gente sempre teve envolvido nisso também uma certa subordinação pessoal de uma pessoa a outra, né? Do empregador, né, do empregado com relação ao empregador, né? Então, você enfim, quem faz pesquisa qualitativa, né, com o trabalhador, mesmo o trabalhador em empregos formais, CLT, vai ouvir muitas vezes a pessoa falando sobre subordinação, falando sobre situações de humilhação, falando sobre reprimendas que são vistas como injustas, né, falando sobre isso, né, uma série de injustiças dentro do trabalho, né? A figura do patrão sempre foi uma figura muito tenebrosa, né, para o trabalhador brasileiro, né? Então, quando você ganha pouco, é um emprego que paga pouco, e você ainda tem uma relação patronal que é vista como uma relação permeada por situações de depreciação, de humilhação, eu já ouvi várias vezes na feira da madrugada, o cara fala assim para mim: eu ganhava R$2.000 no meu emprego, né? R$1.500 no meu último emprego. Se é para ganhar a mesma coisa, eu prefiro trabalhar aqui, porque pelo menos eu não tenho que ouvir conversinha de patrão. Ou seja, é disso que se fala, tem uma questão subjetiva também que permeia a estrutura do nosso mercado de trabalho e as nossas relações, né, de emprego, né? Que ainda são atravessadas, né, por uma questão, por uma herança, né, do momento em que trabalho era uma coisa muito abjeta, né? Ninguém gostava de ser trabalhador, né, por conta dessa herança escravocrata, né? Então, mesmo esse desejo, né, de ser empreendedor, né, é claro que isso ganha uma outra escala
com a lógica neoliberal, né, com essa coisa de que cada um tem que se virar, cada um tem que ser responsável por si mesmo, né, que tem que tem que ensinar a pescar, não pode dar vara, toda essa discussão que vem com o discurso neoliberal, isso ganha uma outra escala. Mas todo o debate, por exemplo, dos anos 50 e 60, de integração do trabalhador migrante rural na indústria, é que esse trabalhador ele tinha uma resistência a ser empregado, né? Tinha todo um discurso de que trabalhador que pica carteira, né? Ou seja, que bate cartão, não tem futuro, né? Ou seja, isso sempre teve um pouco arraigado na cultura do nosso trabalho, né? Das pessoas sempre associarem um pouco estar subordinado a outro, a um patrão, não só como uma relação empregatícia, de troca de mercado, mas também, né, relacionado a uma espécie de subordinação pessoal. Quando isso passa a oferecer condições de vida muito boas, por exemplo, acesso a direitos, acesso à previdência, você vai trabalhar 20, 30 anos no mesmo trabalho e vai ter a garantia de um futuro melhor do que o presente, né? Isso é relevado. Fala, tudo bem, vale a pena. Né? Vale a pena ir lá, trabalhar das 8 às 6, bater cartão, porque eu vou ter uma condição de vida melhor do que eu tinha antes. Quando a gente precariza o emprego formal, né, e ele para de poder garantir essas coisas para as pessoas, né, aí você fala, quer saber? Né, se é para ganhar, se eu consigo ganhar um pouquinho mais, né, na informalidade, enfim, alguns setores, algumas pessoas, sobretudo aquelas menos vulneráveis, né, falam, quer saber? Eu vou tentar outra coisa, né, porque a subordinação pessoal que isso envolve, né, passa a produzir rejeição. Por isso, a relação entre autonomia e subordinação. E sobre o Alan, essa é a pergunta de R$1 milhão, Alan, né? Que é sobre... Alan, né? O futuro, né? A perspectiva do futuro, né? E eu odeio falar sobre isso, né? Porque, enfim, é muito difícil pensar sem ser pessimista, né? Olhar para o nosso, enfim, para o nosso cenário, né? E para as tendências, né? Do mundo do trabalho, não só brasileiro, mas global, né? E não ser um pouco pessimista, né? Se a gente pensa na questão da plataformização do trabalho, por exemplo, né? O que isso tem feito, né? Isso aponta, não estou falando só do Uber, só de entrega de comida via iFood, né? Na verdade, o que isso diz é que quase qualquer atividade de trabalho, né, que possa ser mediada por uma plataforma pode ser plataformizada, né? E a gente tem regulado isso, ou melhor, tem enfrentado desafios, né, para conseguir regular isso, garantindo direitos, não preservando direitos. Então, mesmo a CLT, que sempre foi muito questionada, né, hoje ela aparece como nossa única boia de salvação. Né? Por quê? Porque a gente olha para ela e fala, não, enfim, é a única reserva de direitos que o trabalhador brasileiro tem. Né? Porque todo o resto, né, aponta para o quê? Para a explosão de jornada de trabalho. Né? Pega um entregador de aplicativo, ele trabalha 10, 12 horas por dia. Se ele tem um acidente, enfim, a responsabilidade é toda dele. Se quebra uma moto, é problema dele, ele tem que arcar com esses custos. Né? Então a gente tem um futuro que é meio tenebroso. Né? Só que o futuro é disputa, né? O futuro é política. Né? Então... isso vai depender da nossa capacidade, né, também de atuar politicamente, né, de eleger politicamente projetos que tenham como proposta principal a proteção do trabalhador, né? Ou seja, vai depender de como a gente também vai disputar, né, a regulação do trabalho, né, nos próximos anos. Né? Isso está em aberto, né, mas em termos de tendência, né, da forma como isso tem caminhado, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque a tendência é de precarização de direitos, né? De cada vez mais o trabalhador brasileiro se ver, né, responsável, né, por si mesmo, né, pelo seu trabalho, pela sua renda, pela sua família, pelo seu futuro. Mas está em aberto e a mensagem positiva que é disputa, né, e é política. E aí tem que apostar na política. Satisfeitos? Obrigado, gente. Eu agradeço Obrigado, viu? Agradeço pela participação de vocês. Felipe, você toca em pontos tão importantes que a gente fica pensando mais coisa e querendo continuar. Espero que a gente tenha um dia a oportunidade presencialmente. Obrigada a todos os alunos. Eu estou encerrando o semestre com a turma de administração e com as outras turmas eu continuo. A gente vai conseguir, então, desenvolver mais algumas questões que você pontuou. Agradeço imensamente a sua gentileza e essa aula maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço de novo, gente, pelo convite e pela atenção de vocês. Até a próxima. Vou dizer até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.